Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos para a nossa segunda aula sobre relações lógico-semânticas. Lembrando, gente, é muito importante que vocês vejam a primeira aula porque elas estão encadeadas. Então é importante ver para depois ver essa segunda aula. Então, gente, agora a gente vai falar sobre as conjunções. Que são o quê? São palavras que ligam duas orações ou duas palavras de mesma função em uma oração. Então aqui nós temos, por exemplo, não gosto de Bob Dylan, mas não posso negar, em hipótese alguma, a sua contribuição para a música como um todo. Entretanto, outorgar-lhe o Prêmio Nobel de Literatura é algo totalmente fora de contexto. O referido prêmio já teve dias mais gloriosos. Ou seja, gente, aqui, por exemplo, eu tenho essa oração, não gosto de Bob Dylan. Depois, eu tenho essa conjunção aqui, mas. Então, não gosto, mas ele não pode negar algo bom. Então, eu passo essa ideia de ideias opostas. Depois, nós temos aqui, entretanto, ou seja, eu estou ainda assim trazendo algo contrário. Então, primeiro eu comecei falando que não gostava. Depois eu trago uma informação que vai em oposição àquela informação. E eu adiciono mais uma informação que traz essa ideia de oposição. Ou seja, quem faz tudo isso aqui são então as nossas conjunções. Conjunções ligam então orações ou então podem ligar palavras. Porém, precisam ser palavras que exerçam exatamente a mesma função. Então, nós temos as relações de coordenação e de subordinação. A conjunção ela não tem função sintática própria, então ela serve para estabelecer relação de subordinação ou coordenação entre essas orações. Por exemplo, aqui, um período simples. Ele saiu de manhã. Esse de é a nossa preposição, porque está ligando duas palavras que exercem funções diferentes. Agora, ela saiu quando o galo cantou. Agora eu tenho o verbo saiu e o verbo cantou. O que está unindo essas duas orações é o quando. E o quando, neste caso aqui, está dando então a ideia de tempo. É uma outra coisa possível. Ou seja, aqui eu tinha uma estrutura onde o de, então, ele demonstrava a ligação das palavras. Esse quando aqui, ele está mostrando que essas orações, uma depende da outra. Então, nós temos locuções ou locuções conjuntivas subordinativas adverbiais. Ou seja, gente, eu estou falando de orações subordinadas adverbiais. Circunstância, então, que ela traz e as conjunções. Por exemplo, quando elas são causais. Por quê? Como, visto que, uma vez que. Comparativas. Que, do que, quanto, como. Concessivas, embora, ainda que, mesmo que, com quanto. Condicionais, se caso, desde que, contanto que. Conformativas, como, conforme, segundo. Consecutivas, que, de modo que. Finais, para que, a fim de, por quê. Proporcionais, à medida que, a proporção que, quanto mais ou quanto menos. E temporais, quando, mal, assim que, logo que. Gente, todas essas conjunções adverbiais, eu sei a circunstância pela semântica, então, que ela traz. Ou seja, a circunstância que ela vai expressar, que ela vai trazer de significado, então, para outra oração. Lembrando, se a gente está falando de locuções subordinadas adverbiais, eu tenho que ter duas orações. E essas orações precisam ter necessariamente, então, essa relação de dependência. Por quê? Elas são subordinadas, uma depende da outra. Aí nós temos as conjunções subordinativas integrantes. Elas introduzem, então, orações subordinadas substantivas. Lembrando, gente, oração subordinada. Ela pode se dividir, então, em três. Nós temos a oração subordinada substantiva, a subordinada adjetiva
e a adverbial. Então, aqui nesse caso, gente, eu estou falando especificamente das integrantes que fazem parte das substantivas, que são somente duas, gente, o se e o que. Lembrando, gente, tomem muito cuidado com a palavra que, por quê? Ela é uma palavra que a gente pode ter N funções para ela. Ela pode ser pronome, ela pode ser conjunção, ela pode ser diferentes tipos de conjunção. Pode ser, então, uma conjunção integrante, pode ser uma conjunção adverbial, pode ser, então, essa infinidade. Também pode ser, gente, uma conjunção coordenativa também. E as conjunções, então, coordenativas são aquelas que ligam palavras ou orações sem estabelecer vínculos de subordinação entre elas. Então, por exemplo, aqui, as circunstâncias que podem ser expressas. Aditiva, quais são as conjunções? E, nem, tampouco. Adversativas, mas, porém, contudo. Alternativas, ou, ora, ora, seja, seja. Conclusivas, portanto, pois, logo. Explicativas, que e pois. Gente, lembrando então, se eu tenho uma dessas conjunções, não quer dizer automaticamente que a minha oração ela é coordenada. Eu tenho que analisar, então, naquela circunstância, o que está sendo expresso por ela. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com essa aula. Até a próxima!